Algumas pessoas parecem ter um pacto com a sorte. Tudo flui, as oportunidades aparecem e os milagres acontecem do nada. Mas será que é mesmo do nada? Ou será que existe uma fórmula oculta, um jeito especial de pensar e agir que faz com que essas pessoas atraiam o que querem? A verdade é que a sorte não é só um acaso. Ela pode ser criada, moldada e provocada por quem sabe como trabalhar a própria mentalidade. E é aqui que entra a chave mestra desse jogo. Os pensamentos e atitudes que preparam o terreno para que as coincidências, os milagres e as grandes oportunidades apareçam. O que separa alguém que vive reclamando da falta de sorte de alguém que parece estar sempre no lugar certo na hora certa? Será que existe um poder invisível guiando os passos dessas pessoas? Ou será que é possível aprender esse segredo e usá-lo a favor próprio? A resposta pode ser mais simples do que parece. O jeito de pensar muda tudo. Ele transforma obstáculos em degraus, desafios em oportunidades e cria as condições perfeitas para que o que parece sorte aconteça. Quem aprende a dominar essa arte não espera por milagres. Ele faz os milagres acontecerem. Então, se você já se perguntou se poderia ter mais sorte na vida, prepare-se. Este é o começo de uma jornada que pode mudar tudo. E o melhor, você está prestes a descobrir que a sorte não é questão de destino, mas de mentalidade. O mito da sorte. Coincidência ou estratégia? Ah, a sorte. Aquele fenômeno misterioso que faz algumas pessoas tropeçarem em oportunidades incríveis, enquanto outras passam a vida achando que nasceram com um azar cósmico. Mas será que a sorte é mesmo um jogo de dados aleatório? Ou será que há um truque por trás das coincidências que mudam vidas? Na definição tradicional, sorte é simplesmente um acaso, um evento inesperado que favorece alguém sem motivo aparente. Ganhar na loteria, encontrar dinheiro na rua ou estar no lugar certo, na hora certa. Tudo isso parece acontecer sem planejamento, como um presente do destino. Só que a psicologia moderna tem outra visão. Estudos mostram que crenças e atitudes podem influenciar diretamente a percepção da sorte. Pessoas otimistas, abertas a novas experiências e dispostas a agir diante das oportunidades, parecem ter mais sorte do que aquelas que vivem se lamentando. Isso acontece porque elas enxergam possibilidades onde outros veem obstáculos, exploram caminhos desconhecidos e se posicionam melhor para que coincidências favoráveis aconteçam. Quer um exemplo real? Thomas Edison não inventou a lâmpada porque teve um golpe de sorte. Ele falhou milhares de vezes, mas manteve a mentalidade de que cada erro o aproximava do sucesso. Oprah Winfrey, antes de se tornar um ícone global, foi rejeitada inúmeras vezes, mas ela acreditou que poderia moldar seu próprio destino e seguiu em frente. Ambos criaram suas próprias oportunidades e transformaram a narrativa da sorte em uma questão de mentalidade e ação. Ou seja, talvez a sorte não seja tão aleatória quanto parece. Talvez ela seja mais parecida com uma bússola interna que guia quem está disposto a enxergar além do óbvio e dar um passo além. Afinal, quem espera um milagre sem fazer nada pode passar a vida inteira esperando. Mas quem aprende a construir sua própria sorte acaba descobrindo que sorte mesmo é estar preparado para quando a oportunidade aparecer. E aí, será que a sorte realmente existe ou é só questão de estratégia? O segredo da mente inabalável. Sabe, aquela pessoa que parece sempre enxergar o lado bom das coisas, mesmo quando tudo parece estar desmoronando? Pois é. Não é mágica nem sorte, é mentalidade. Mais precisamente, é a diferença entre ter uma mentalidade de crescimento e uma mentalidade fixa. A mentalidade fixa vê desafios como ameaças, fracassos como provas de incapacidade e dificuldades como muros intransponíveis.
Já a mentalidade de crescimento encara os desafios como oportunidades, os erros como aprendizado e os obstáculos como trampolins para saltos ainda mais altos. E tem algo poderoso que alimenta essa forma de ver o mundo: confiança e resiliência. A confiança faz a pessoa acreditar no próprio potencial, mesmo quando ninguém mais parece acreditar. A resiliência dá força para continuar, mesmo depois de um tombo daqueles. Quando essas duas entram em cena, portas se abrem, caminhos surgem e oportunidades aparecem onde antes só existiam dúvidas. Agora, como fortalecer essa mentalidade positiva? Algumas práticas fazem toda a diferença. Gratidão. Sabe aquele momento de parar e apreciar o que já tem? Isso muda tudo. Quem valoriza o presente cria um futuro ainda melhor. Visualização. Imaginar conquistas antes mesmo de elas acontecerem treina a mente para reconhecer o sucesso quando ele chega. Afirmações. Dizer para si mesmo que é capaz, que merece e que está no caminho certo pode parecer simples, mas acredite, isso molda pensamentos e impulsiona ações. No fim das contas, a mentalidade é como um músculo. Treine-a todos os dias e veja como sua visão de mundo muda, como sua coragem cresce e como seu destino toma um rumo totalmente novo. Afinal, quem domina a própria mente, domina a própria vida. E aí, bora fortalecer essa mentalidade agora mesmo. Milagre, ou método, a arte de virar o jogo. Quantas vezes a gente olha para uma pessoa que conseguiu algo incrível e pensa, isso foi um milagre. Mas será que foi mesmo? Ou será que foi estratégia, dedicação, mudança de mentalidade e ação contínua? Milagres divinos existem. Bom, isso depende da crença de cada um. Mas uma coisa é certa. A vida muda quando a gente escolhe fazer acontecer, quando para de esperar por algo mágico e começa a agir. Pequenos ajustes na rotina, novos hábitos e aquela pitada de coragem podem transformar qualquer realidade. Pensa num quebra-cabeça. Às vezes, uma peça parece não encaixar, mas basta girar um pouquinho, tentar outra posição e pronto. O quadro começa a fazer sentido. É assim com a vida também. Pequenas mudanças no comportamento criam impactos gigantescos. E tem gente por aí que sabe bem disso. Como o João, que achava que nunca conseguiria ter um negócio próprio até decidir estudar um pouco de empreendedorismo, mudar sua forma de pensar e dar o primeiro passo. Ou a Ana, que sempre teve medo de falar em público até perceber que podia treinar, errar e melhorar, até o medo perder força. Nada muda sozinho. O verdadeiro milagre acontece quando a pessoa escolhe um novo caminho e faz dele sua realidade. Então, que tal trocar a espera pela estratégia? Bora construir o futuro que parece impossível. Afinal, a diferença entre sonho e realidade está nos passos que a gente dá. Sorte? Ou só uma questão de escolha? Já reparou como algumas pessoas parecem ter um ímã para oportunidades? Sempre no lugar certo, conhecendo as pessoas certas, tomando decisões certeiras. Aí vem aquela pergunta inevitável: será sorte mesmo? Ou será que existe um jeito de criar essa sorte através de hábitos estratégicos? Tudo começa com estar no ambiente certo. Quem se cerca de gente que inspira, aprende mais rápido, descobre caminhos novos e, sem nem perceber, começa a fazer parte de um fluxo de oportunidades. Não adianta esperar um golpe do destino sentado no sofá. O mundo gira, e quem se movimenta com ele acaba esbarrando nas chances que fazem toda a diferença. Mas, além de estar no lugar certo, tem outro segredo. Reconhecer uma oportunidade quando ela aparece. Nem sempre elas vêm embrulhadas com laços bonitos e sinais piscantes. Às vezes, são desafios disfarçados, ideias malucas que ninguém acredita ou até um simples convite inesperado.
Quem tem visão estratégica sabe olhar além do óbvio e transformar até o improvável em chance de crescimento. E claro, quando a oportunidade chega, a tomada de decisão é essencial. A intuição entra como aquele guia invisível que sussurra: vai nessa, ou melhor repensar. A inteligência emocional, por outro lado, garante que a escolha seja feita sem medo, sem impulsividade e com clareza. Juntas, essas habilidades fazem o tipo de pessoa que não apenas encontra oportunidades, mas sabe exatamente como agarrá-las. No fim das contas, sorte não é mágica. É estar preparado, atento e corajoso o suficiente para transformar qualquer situação numa vantagem. Então, que tal começar agora? Quanto mais você se abre para o mundo, mais o mundo se abre para você. Bora criar a própria sorte? Treine sua mente, como quem treina um músculo. Já pensou em como a mente funciona como um grande circuito? Se o padrão de pensamento está programado para ver problemas, é problema que aparece o tempo todo. Mas se reprograma para enxergar soluções, oportunidades começam a surgir de onde menos se espera. Para transformar essa visão, algumas técnicas podem dar um verdadeiro choque na mentalidade. A primeira delas é a substituição de pensamentos. Pegue um pensamento negativo que insiste em aparecer e troque por um positivo. Tipo um jogo de cartas, descartando o que não serve e pegando a melhor jogada. A repetição disso cria um novo padrão e, de repente, as coisas começam a fluir. Outra ferramenta poderosa é a visualização. Já imaginou sua vida ideal? Como seria acordar, trabalhar, se relacionar e curtir o dia no futuro dos seus sonhos? Quanto mais detalhes, melhor. A mente funciona como um GPS, e se você programa a rota com clareza, ela encontra um jeito de te levar até lá. E claro, não adianta só pensar. Um plano de ação bem desenhado é a ponte entre sonho e realidade. Pequenos passos diários, ações consistentes e ajustes conforme necessário. Quer aprender um novo idioma? Pratique 5 minutos por dia. Quer mudar de carreira? Estude um pouco sobre o assunto todo dia. Quer mais sorte? Se coloque em ambientes que fazem a sorte acontecer. No fim das contas, tudo começa na mente, mas só se torna real quando vira atitude. E aí, qual vai ser o primeiro passo? Consistência, o segredo invisível do sucesso. Sabe aquela história de querer mudar a vida do dia para a noite? Pois é, não funciona. O verdadeiro progresso não vem de um grande salto, mas de um monte de pequenos passos que ninguém vê. É como a gota que com o tempo fura a pedra. A consistência é o que transforma a intenção em realidade. Não adianta querer ser mais produtivo, mais saudável, mais feliz, se as ações só acontecem uma vez ou outra. O que define um resultado não é o esforço explosivo de um dia, mas a disciplina diária, mesmo quando ninguém está olhando. E a motivação? Essa é traiçoeira. Ela vem e vai, e se a gente depender dela, os planos ficam pelo caminho. O segredo está na construção de hábitos que funcionem no automático, como escovar os dentes. Você nem pensa, só faz. Quer aprender algo novo? Defina um tempo fixo por dia. Quer melhorar a saúde? Escolha uma ação simples e repita. A repetição cria identidade. E quando bate a vontade de desistir? A resposta é clara. Olhe para o que já fez. Pequenos avanços são combustível para o próximo passo. Não é sobre ser perfeito, é sobre continuar. Quem segue firme mesmo nos dias difíceis chega mais longe do que quem só age quando está inspirado. No fim das contas, consistência é a chave que separa quem sonha de quem faz acontecer. Agora, bora dar aquele primeiro passo e não parar, mas pensar antes de agir. O jogo das decisões inteligentes. Tomar uma decisão não é só escolher entre A e B. É enxergar o todo, prever os desdobramentos, calcular riscos e agir com inteligência.
O pensamento estratégico não é um dom exclusivo dos grandes empresários, é uma ferramenta poderosa para qualquer pessoa que quer ter controle sobre o próprio destino. A maioria das pessoas age no impulso, sem pensar nas consequências a longo prazo. Só que as decisões moldam o futuro. Escolher um caminho sem estratégia é como dirigir sem olhar a estrada. Pode até dar certo por um tempo, mas uma hora o obstáculo aparece. Quem pensa antes de agir transforma dúvidas em oportunidades e cria um trajeto mais seguro. E sabe o que diferencia alguém que só reage do que realmente constrói um futuro? A capacidade de antecipar cenários. Quem pensa estrategicamente não espera o problema bater na porta. Ele já tem um plano antes mesmo de a situação acontecer. É como um jogo de xadrez. Quem vê só a peça do momento, perde o jogo. Quem visualiza os próximos movimentos sai na frente. Além disso, a estratégia está diretamente ligada a tomar decisões melhores, sem aquele peso de arrependimento depois. Quando a mente analisa os possíveis caminhos, os prós e contras, e se alinha com objetivos maiores, tudo flui de maneira mais certeira. Então, que tal começar a pensar antes de agir? Desenhar um plano, entender suas opções e se preparar para cada jogada? Porque, no fim das contas, quem joga com estratégia não depende da sorte, cria o próprio sucesso. Bora colocar isso em prática? O fracasso. Como degrau, não como pedra no caminho. Errar faz parte, cair faz parte. E sabe o que mais? Levantar também. O problema não é fracassar, mas o que se faz depois disso. Tem gente que vê o erro como um fim, enquanto outros enxergam como um recomeço ainda mais forte. A diferença está na mentalidade. A verdade é que ninguém gosta de falhar. Dá aquela sensação de impotência, frustração, vontade de desistir. Mas pensa comigo, quantas pessoas bem-sucedidas já quebraram a cara antes de acertar? Quantos grandes inventores, artistas e empreendedores passaram por reveses antes de chegar onde estão? O fracasso não é uma sentença, é só um capítulo da história. O segredo está em aprender com a queda. Em vez de se lamentar, pergunte: o que posso tirar dessa experiência? Onde posso melhorar? Qual caminho devo seguir agora? Porque fracassar sem aprendizado é desperdício. Mas quando cada erro vira uma lição, o próximo passo é sempre mais certeiro. Outra coisa importante, não se apegue demais ao passado. Tem gente que fica revivendo o erro na cabeça, se culpando, remoendo o que deu errado. Só que olhar para trás, sem usar isso como combustível para ir adiante, só trava o progresso. A única direção que faz sentido é para frente. Fracasso não precisa ser um peso, ele pode ser um trampolim. A escolha está na forma como cada um decide lidar com ele. Então, bora transformar as quedas em impulso e seguir em frente, mais forte e mais preparado do que nunca. Onde você está molda quem você é. Já ouviu aquela frase? Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Pois é, tem muita verdade nisso. O ambiente que te cerca influencia diretamente sua mentalidade, suas escolhas e até suas oportunidades. Se você está cercado por pessoas que te inspiram, que te desafiam a crescer, a evolução acontece naturalmente. Mas se o espaço ao redor te puxa para baixo, te enche de dúvidas e limita seu potencial, fica difícil avançar. Pensa só, se você convive com gente que reclama o tempo todo, que não acredita no próprio potencial, que vê problema em tudo, inevitavelmente isso vai te afetar. A negatividade é contagiosa, mas o lado bom é que o oposto também acontece. Quando você se conecta com pessoas que têm ambição, que enxergam soluções, que falam de projetos e ideias, sua mente começa a se expandir e as portas se abrem de um jeito que você nem imaginava. Além das pessoas, tem o ambiente físico. Está num lugar que te inspira ou que te trava. Um espaço bagunçado, caótico, sem vida, pode afetar sua energia sem que você perceba. Agora, um ambiente organizado,
com elementos que te motivam, que te lembram dos seus objetivos, pode te impulsionar sem esforço. Pequenos ajustes fazem uma diferença enorme no seu dia a dia. Criar um espaço que fortaleça sua jornada não é só sobre mudar de cidade ou largar pessoas antigas. É sobre escolher com consciência o que você consome, quem você escuta, onde você investe seu tempo e energia. No fim das contas, seu ambiente pode ser seu motor ou seu freio. A escolha é toda sua. Então, que tal fazer uma revisão? Olhar ao redor e perceber o que te fortalece e o que te limita. O primeiro passo para crescer é construir um espaço que te empurre para frente. Bora fazer isso acontecer. Ousadia, o passaporte para um novo mundo. Sabe aquela sensação de conforto, de segurança, de controle? Parece bom, né? Mas e se eu te contar que é justamente nessa zona de conforto que os sonhos morrem e as oportunidades escapam? A verdadeira mudança só acontece quando a pessoa se permite sair do conhecido e se joga no novo. O problema é que o desconhecido dá medo, e não tem nada de errado nisso. O medo é um mecanismo de defesa, uma tentativa da mente de proteger a gente do risco. Só que, na maioria das vezes, esse medo não protege. Ele prende, paralisa, faz a pessoa desistir antes mesmo de tentar. A coragem não é a ausência de medo, é agir apesar dele. É sentir aquele frio na barriga e ir assim mesmo. E sabe como se constrói essa ousadia? Aos poucos. Cada vez que a pessoa dá um passo fora do habitual, ela percebe que pode mais do que imaginava. Quer mudar de carreira, mas o medo trava? Comece estudando um pouco. Quer viajar sozinho, mas a insegurança domina? Planeje uma pequena escapada. O segredo está nos pequenos riscos que ensinam a mente que sair da zona de conforto não é o fim do mundo. Ousadia abre portas. Novos desafios trazem novos aprendizados. O que parecia impossível ontem vira conquista amanhã. A vida acontece do lado de fora do óbvio, do seguro, do automático. Então, bora testar os limites, encarar o incerto e construir uma história que vale a pena ser vivida? O poder dos pequenos passos. Como moldar um futuro brilhante. Sabe aquela ideia de que grandes conquistas surgem de grandes ações? Pois é. A verdade é que são os pequenos hábitos do dia a dia que constroem o futuro. Não é sobre um grande esforço isolado, mas sobre a soma de pequenas decisões que, com o tempo, criam uma transformação gigantesca. Tudo começa na forma de pensar. Quem alimenta pensamentos negativos e se prende a crenças limitantes acaba construindo uma realidade cheia de obstáculos. Mas quem foca no crescimento, na evolução constante e na possibilidade de mudança, abre caminho para um futuro muito mais promissor. A mente tem um impacto direto na forma como as oportunidades aparecem. Além disso, hábitos simples fazem toda a diferença. A alimentação, o cuidado com a saúde, a organização da rotina, tudo isso contribui para que a pessoa tenha mais energia, disposição e clareza para agir. É como abastecer um carro antes de uma longa viagem. Sem combustível, não dá para sair do lugar. E sabe o que é incrível? A gente não precisa mudar tudo de uma vez. Pequenos ajustes já fazem diferença. Se a ideia é se tornar mais produtivo, comece separando 5 minutos por dia para algo importante. Se o objetivo é aprender algo novo, separe um tempinho diário para estudar. Quando o hábito vira rotina, ele se transforma em identidade e as mudanças começam a acontecer sem esforço. No fim das contas, o futuro não é um lugar distante. Ele está sendo criado agora, com cada escolha feita. Então, bora começar hoje? Porque quanto mais cedo os hábitos certos entram na rotina, mais incrível vai ser o caminho lá na frente. Planejando o futuro. Como quem molda o próprio destino. A vida
não acontece por acaso. Quem deixa tudo ao sabor do vento pode até ter sorte de vez em quando, mas sem um plano claro, fica à mercê das circunstâncias. Agora, quem traça um caminho e segue com foco, transforma a intenção em realidade. Definir objetivos é o primeiro passo. Mas calma, não precisa complicar. Comece pelo básico, o que você quer. Pode ser um novo trabalho, mais qualidade de vida, um projeto pessoal. Escreva isso de forma clara e específica, sem aquela coisa vaga tipo quero ser feliz. Felicidade vem de ações concretas. Depois vem a parte prática, as metas. Elas são o mapa para chegar lá. Se o objetivo é ter mais liberdade financeira, uma meta pode ser aprender sobre investimentos ou cortar gastos desnecessários. Se a ideia é melhorar a saúde, a meta pode ser um exercício diário ou uma alimentação mais equilibrada. Pequenos passos, todos os dias, são a chave. Agora, o grande desafio: manter a constância, mesmo quando bate o desânimo. E aí entra um truque simples: ter um sistema. Pode ser um calendário de ações, uma lista de hábitos, um acompanhamento de progresso. O que não pode faltar é um jeito de lembrar que cada pequena ação está construindo algo maior. E sabe o que diferencia quem alcança seus objetivos de quem só sonha? A ação. Pensar é importante, planejar também, mas nada acontece se não houver movimento. Então, bora pegar esse plano e começar agora. O futuro está esperando, e quem decide como ele será é você. O destino está nas suas mãos. Depois de tudo que foi explorado, uma coisa fica clara: sorte não é um presente misterioso que cai do céu, e sim um efeito direto das escolhas que a gente faz. A mentalidade certa transforma desafios em oportunidades. Pequenas mudanças diárias criam impactos gigantescos, e estar no lugar certo, com as pessoas certas, pode mudar tudo. A questão agora é: você acredita que pode criar sua própria sorte? Pode parecer ousado, mas a verdade é que os maiores acertos da vida acontecem quando a pessoa para de esperar e começa a agir. Mudar pensamentos, fortalecer hábitos e tomar decisões com confiança não são habilidades exclusivas de quem nasceu com sorte, mas sim de quem escolheu enxergar além. Então fica o convite: que tal colocar tudo isso em prática? Pequenos passos hoje levam a grandes conquistas amanhã. Comece com um hábito, ajuste a visão e se jogue nas oportunidades que aparecerem. O mundo está cheio de chances, esperando quem está pronto para agarrá-las. Agora é com você. Bora criar o próprio destino?